Olá, meus amigos e pessoas que acompanham o nosso estudo bíblico da Missão Evangélica por meio do nosso canal no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. O texto do estudo para hoje, dessa semana aí, é Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5, os versos 17 até o 39. Eu quero fazer 3 observações iniciais aí. A primeira delas é que você faça a leitura do texto em sua casa, não que a gente não goste de ler a Bíblia, né? Mas é o caso de que assim a gente também fica menos tempo no vídeo. Essa leitura você pode fazer a teu modo, no teu tempo, mas eu quero motivar você a fazer mesmo a leitura, dessa forma também naturalmente o estudo vai ter mais sentido para você, tá ok? A segunda observação que eu quero fazer é que esse texto ele aponta para basicamente assim 3 acontecimentos distintos. Daria até para dizer assim que são acontecimentos desconectados um do outro, né? São 3 episódios que o texto narra aqui. É um texto mais longo, né? E uma terceira observação que eu faço é que uma das marcas desses 3 textos é a questão da religiosidade. Religiosidade essa que bate de frente com aquilo que Jesus fez, com aquilo que ele fazia e dizia, enfim. Vamos lá. O verso 17 diz que Jesus estava ensinando e estavam ali na presença dele fariseus. Isso era uma elite religiosa, era uma espécie de partido religioso lá dos judeus. Também tinha professores da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia e da Judéia, Jerusalém. E tem uma observação interessante que o poder do Senhor estava com ele, com Jesus, para curar os doentes. O Lucas faz questão de lembrar que, se não me engano, inclusive é a primeira observação, é a primeira menção desses fariseus e mestres que estão ali junto com Jesus. Eles aparecem ainda nesse nosso estudo no verso 30, também é falado deles, os fariseus e os mestres da lei, que eram de uma mesma facção, queixavam-se aos discípulos de Jesus e tal, e a partir do verso 32 também aparece isso, no último texto que a gente está estudando aí, que eles estão resmungando algumas coisas aí contra Jesus e contra os discípulos, enfim. Então a ênfase é bastante grande ali. A gente sabe que a elite religiosa judaica, eles eram e foram um espinho no sapato de Jesus. E ao mesmo tempo, também Jesus foi um problemão para eles. Ou seja, eles não se entenderam muito bem. E esse é um assunto que eu quero aqui dar uma pequena ênfase agora, não no desentendimento dos dois, mas na diferença que tem entre religiosidade, religião e aquilo que Jesus é. As duas coisas não caminharam juntas e muitas pessoas acham que elas são a mesma coisa. E esse é um grande mal-entendido, essa é uma situação que a gente tem que ter clareza sobre ela. Entre Jesus e religiosidade ou religião, não necessariamente tem conexão. Não necessariamente, tá ok? Se religiosidade por si só tivesse algum proveito ou efeito salvífico, Jesus não precisava ter vindo como Salvador. Bastava apenas que Deus, mediante alguns outros artifícios, dissesse para as pessoas que elas levassem a religião mais a sério. Nos dias em que Jesus viveu, no tempo que ele existiu, aqui há 2000 anos atrás, a religião existia e ela era uma religião ferrenha. E se a religião por si só resolvesse, então Jesus não precisava ter vindo, simples assim. Se a religião fosse o bastante, o sacrifício de Jesus na cruz foi um tiro no pé, foi uma coisa errada, foi uma coisa que não precisava ter acontecido.
A religião, a bem da verdade, ela muitas vezes ela ilude as pessoas, ela dá a falsa ideia para as pessoas de que elas conseguem melhorar-se, de que elas conseguem produzir algum tipo de acesso a Deus com o seu esforço próprio. E isso é ruim também porque gera no ser humano o orgulho de que ele conseguiu. E isso tudo é muito diferente, é totalmente diferente, aliás, do que Jesus ensinava, do que ele ensinou e do que a Bíblia nos diz, né? Então, isso tem que estar claro para a gente. Religião e evangelho nem sempre andam em sintonia ou em harmonia. O que Jesus falou é de que nós precisamos de vida nova e religião não oferece isso. Religião apenas ela mantém um status quo, ele apenas mantém uma situação humana em alta, talvez. Verso 18 do nosso estudo, ele diz que aconteceu alguma coisa então inusitada enquanto Jesus estava ali numa casa essa cheia de gente, ele estava ensinando lá e tal, e de repente a calmaria daquele tempo de ensino de Jesus, essa calmaria é quebrada quando vem um grupo de pessoas trazendo um aleijado, um paralítico, para que Jesus o curasse. Eles não conseguem acessar Jesus, a casa está cheia de gente, as pessoas não arredam o pé, as pessoas não facilitam a chegada do paralítico até Jesus, ou a chegada dos amigos trazendo o paralítico. Eu tenho algumas reflexões que você pode, digamos assim, potencializar essa reflexão e fazer essa reflexão sozinha no teu estudo em casa. Uma delas é a seguinte: a importância de levar o amigo para Jesus. Aquele paralítico não tinha como ir sozinho, mas ele tinha amigos que o levaram até Jesus. Certamente você tem amigos e a pergunta é: o teu amigo e os teus amigos conhecem Jesus? O que você tem feito por eles em relação a Jesus? Os teus amigos sabem que você é cristão, que você ama Jesus? Você tem levado eles, no mínimo, em oração diante de Jesus? É bem importante isso. Uma segunda reflexão que esse texto nos traz é de que a gente tem que encontrar um plano B, um plano C, um plano Z, se for o caso. Quando aqueles amigos viram que eles não tinham acesso a Jesus, eles fizeram a loucura de romper o telhado da casa e por um buraco no telhado eles baixaram por meio de cordas o seu amigo até na presença de Jesus. Ou seja, eles não desistiram quando o primeiro sinal de impossibilidade apareceu diante deles. Uma terceira reflexão que a gente precisa fazer com esse texto é de que bens materiais valem menos do que pessoas. Ou seja, aqueles amigos não perguntaram pelo custo que teria depois de restaurar ou reparar o conserto, o buraco daquele telhado lá. O que eles entendiam, o que eles sabiam é: o meu amigo, o nosso amigo precisa conhecer Jesus. Quanto você estaria a fim de investir para que os teus amigos conhecessem Jesus? E uma quarta e última observação que eu faço, uma reflexão que eu faço, ela é negativa. Existem pessoas que atrapalham outras pessoas de conhecer Jesus. Ali estava uma multidão entupindo a casa, mas eles não facilitaram o acesso de outras pessoas para que eles viessem a Jesus. É muito ruim isso quando as igrejas às vezes se tornam uma redoma, um gueto, onde as pessoas estão ali, onde as pessoas julgam, onde as pessoas apontam o dedo, às vezes é um ninho de fofoca, e as pessoas de fora, os estranhos, os desigrejados não têm espaço ali, porque ali virou uma espécie de um clube seleto, onde as pessoas
são atrapalhadas de conhecer Jesus. Eu penso que essa reflexão, ela tem de ser feita a partir desse texto aí. Vamos adiante um pouquinho, o verso 20. O verso 20 diz então que Jesus se envolveu com aquele paralítico. Só é curioso a forma e o que Jesus fala, a primeira palavra de Jesus para aquele homem. Jesus diz que, homem, os seus pecados estão perdoados. E isso deu o maior do rebuliço ali naquele momento. Por quê? A liderança religiosa entendeu que Jesus não podia perdoar pecados. E talvez as pessoas mais próximas entenderam que, puxa vida, o homem já sofre tanto, já é um paralítico, já é um aleijado, já sofreu tanto na vida e ainda vem falar de pecado para ele? Pois bem, é interessante isso, não é o único desses episódios onde Jesus faz uma cura, mas antes de fazer a cura, o milagre da cura, Jesus fala em perdão de pecados. Ou seja, meu amigo, o grande problema nosso de seres humanos não são as nossas doenças, mas o nosso grande problema é o pecado. E Jesus trata de forma muito correta com esse cidadão ali. A grande doença, o nosso grande problema, a grande doença do ser humano é a relação quebrada com Deus. As outras coisas, elas são menores. Afinal de contas, um dia, cedo ou tarde, nós vamos sair dessa vida. Sendo doentes ou não, tendo saúde perfeita ou não, nós não viveremos para sempre aqui nesse mundo. E a Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus. E se a minha vida de separação de Deus, ela é encontrada por Jesus e eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal e Ele perdoa o meu pecado, então eu posso ter comunhão e sintonia com Deus, mesmo talvez ainda podendo até ser doente e permanecer doente. Mas não me adiantaria ter um corpo saudável e permanecer com o meu pecado diante de Deus, eu não vou conseguir. Então é preferível, por assim dizer, que eu tenha paz com Deus e tenha os meus pecados perdoados e mesmo assim talvez eu tenha que lidar com uma doença. Mas essa é a questão menor, porque a questão maior estaria sanada, que é o pecado do ser humano teria sido perdoado então. Verso 27, nós vamos agora para uma outra história, é a história do chamamento de Levi ou Mateus. Ele se torna um dos discípulos ou um dos apóstolos de Jesus. Esse é um segundo acontecimento desse nosso texto maior aqui. O Mateus era um publicano. Os publicanos, eles eram cobradores de impostos. A serviço de Roma, eles cobravam impostos dos seus concidadãos judeus e o valor desses impostos ia para Roma. E muitas vezes esses publicanos, além disso que já era muito mal visto pelos seus concidadãos judeus, os publicanos eles também cobravam em excesso e por isso muitos deles eram ricos. Uma realidade que nós conhecemos muito bem em nosso sofrido Brasil, que temos muitas vezes na classe política pessoas que se aproveitam daquilo que não lhes pertence. Mas essa é uma outra história. O que eu quero destacar aqui é o seguinte. Jesus chama Mateus ou Levi. E com isso eu quero dizer o seguinte. Sempre o chamado parte de Jesus. Sempre que alguém se torna cristão, isso não aconteceu por decisão exclusiva da pessoa. Em João 15, verso 16, Jesus diz que Ele nos escolheu. Ou seja, antes de eu me dar conta de que eu preciso de Jesus, eu já ouvi de alguma maneira, em algum lugar, o chamado dele. Sempre é iniciativa divina. A nossa tarefa é, no máximo, responder a essa iniciativa divina. Mas, a priori, é Deus que nos busca, é Ele que nos encontra, é Ele que vem ao nosso encontro. E isso aconteceu assim com o Mateus. Felizes seremos nós se nós, a exemplo de Mateus, fizermos exatamente o que ele fez. Eu quero destacar duas coisas do Mateus. A primeira delas, a prontidão em obedecer.
O texto diz que Mateus levantou-se e deixou tudo. Ele deixou a sua banca coletora, ele deixou o seu posto alfandegário lá vazio e ele foi atrás de Jesus. Hoje Jesus chama por meio da sua palavra, por meio de uma música talvez, mas ele chama de outras formas. Hoje Jesus não passa mais pessoalmente pelas nossas ruas e enfim, né? Mas o chamado acontece. Jesus continua chamando pessoas a segui-lo e obedecer é o que se requer. E essa obediência ela vai romper com algumas situações. O exemplo de Mateus é claro nesse sentido. Mateus obedeceu, aliás, ele ouviu o chamado, obedeceu e deixou coisas para trás. E uma segunda coisa que acontece e a gente tem que aprender do Mateus, e é altamente positivo em Mateus, é o testemunho, a festa de testemunho de gratidão que ele fez. A Bíblia diz que ele reuniu amigos e Jesus estava convidado naturalmente também, e ele deu um banquete para essas pessoas em gratidão pela mudança de vida, ou seja, ele deu o testemunho, deixou claro de que a mudança na vida dele era para valer, de que a vida dele tinha um antes e um depois. Bem claro, bem interessante essa postura. E uma última questão desse nosso estudo, aliás, um outro detalhe ainda em cima disso ali, depois vem a última questão. Então, quando Jesus diz para as pessoas que estavam ali resmungando, porque Jesus estava comendo com pessoas que eles consideravam indignas e tal, então Jesus mostra bem claramente de que ele veio e se envolveu e veio para aquelas pessoas que reconheciam a sua necessidade de Deus. Jesus não veio para os arrogantes, para aqueles que se sentem acima da média, para aqueles que acham que quando eles se voltarem para Deus, eles estariam fazendo um favor para Deus. Deus não veio, Jesus não veio. A palavra de Deus não tem espaço no coração dos soberbos. Aliás, a Bíblia diz em 1 Pedro que Deus resiste aos soberbos. E o último trecho, a partir do verso 33 desse nosso texto, ainda uma evidência daquela elite religiosa ali que estão numa espécie de queda de braço, de uma medição de força com Jesus, sobre o assunto do jejum. Bom, o jejum é um assunto biblicamente legítimo, está tudo muito claro, só que ele era mal usado pelos judeus. Eles usavam o jejum como uma espécie de coisa de barganha. No livro de Isaías, capítulo 58, diz lá que eles jejuavam e com isso eles esperavam que Deus compreendesse ou viesse de encontro a eles. Ou seja, eu faço uma coisa e Deus tem, por assim dizer, a obrigação de fazer outra coisa por mim. O jejum não é para isso. E uma outra questão que está no jejum deles ali é de que ele era uma espécie assim de coisa de exibicionismo, né? Eles faziam questão de mostrar que eles estavam tipo assim com a cara entristecida porque estavam tipo passando fome por causa do jejum e tal. Então o jejum era exibicionismo. E aí Jesus então em cima disso ele explica para ele usando dois exemplos. E os dois exemplos que ele usa, duas comparações que ele faz, é de remendo novo em roupa velha e vinho novo em odres, ou odres velhos. O remendo em roupa velha a gente sabe do que se trata, é mais simples de entender, mas o que Jesus quer dizer é o seguinte: o evangelho é algo novo. O velho ali é o judaísmo, é a religião judaica. Ou seja, o evangelho, a palavra de Jesus, a ação de Jesus, a missão de Jesus, a obra de Jesus na cruz, não é um remendo do Antigo Testamento, do judaísmo. Ele é o complemento do Antigo Testamento e não é um remendo de religião, mas é algo completamente novo. Isso tem que ser entendido. Então não dá para pensar, isso já falei bem no começo, quando religiosidade e cristianismo, eles nem sempre são a mesma coisa, ou muitas vezes não são. O evangelho é algo novo e precisa ser aceitado e aceito como algo totalmente novo.
O exemplo dos odres, ou do vinho nos odres. Os odres eram recipientes de couro que tinham sido preparados para usar vinho, ou para guardar vinho, para estocar vinho. Então, também ali vale esse mesmo exemplo. O Evangelho não é como um vinho novo que vai dentro e acomodado dentro de uma estrutura velha, que seria de novo o judaísmo. Não, o Evangelho é algo novo em si mesmo. Jesus traz algo novo. E esse novo tem que ser vivido e ele é o mais importante do que todas as outras coisas. E isso os judeus não entenderam. Eles queriam um Jesus, eles queriam um evangelho que apenas remendasse algumas coisas. Sabe, querido, a vida com Deus, a vida com Jesus não é um complemento, não é um remendo para a vida. A vida com Deus, a vida com Jesus, essa é a vida por excelência. Essa é a vida que Deus quer dar para você. Isso é o centro da vida e não apenas um complemento adicional, um reforço na minha religiosidade. Jesus veio para dar vida em abundância. Que Deus te abençoe.